macroeconomia. Então, a demanda, oferta e equilíbrio de mercado. A utilidade do consumidor, ela refere-se à forma como os consumidores fazem a hierarquia dos bens e serviços em função da satisfação que proporcionam. Nós, enquanto consumidores, temos uma hierarquia. O que é os bens? Nós temos os bens necessários, os fundamentais da nossa sobrevivência, casa, comida, luz, água, os bens prioridades, os bens necessários. E aí nós temos os bens supérfluos, e tem os bens supérfluos quanto a exagero de consumismo em relação à vaidade, em relação à estética. Então, a utilidade do consumidor é importante que a gente analise, porque muitas vezes o consumidor ele age de acordo com a sua satisfação do ego, não a satisfação da necessidade. Então, a utilidade é uma construção econômica que permite compreender como os consumidores racionais, sejamos consumidores racionais, como que esses consumidores racionais usam seus recursos limitados, que é o seu salário, entre os bens que eles proporcionam satisfação. Então, a teoria da procura considera que os consumidores maximizem a sua utilização, o que significa que escolhem o conjunto de bens que mais lhe agrada. O interessante é que nós procuremos os produtos que vão maximizar sua utilização, que a gente vai ter utilização, que não vai apenas satisfazer o nosso ego. Nós temos a utilidade marginal e a utilidade decrescente. A utilidade marginal corresponde à utilidade adicional que se consegue com o consumo de uma quantidade adicional de um bem. E já a utilidade decrescente, segundo a lei da utilidade decrescente, à medida que a quantidade consumida de um bem aumenta, a utilidade marginal dele tende a diminuir. Entendendo melhor como assim. Então, analisar os custos em uma operação é de suma importância para melhorar o comportamento e a eficácia de toda a produção. Quando nós vamos relacionar o custo marginal à produção econômica. Porém, muito além da contabilidade, é preciso entender as implicações econômicas. Esse custo marginal é uma relação matemática que visa encontrar um ponto ótimo, onde o custo de produzir mais uma unidade seja igual ao custo médio total da produção inteira. Dessa forma, o cálculo mostra em qual quantidade o produtor é mais eficiente. Esse custo marginal ele é a mudança no custo total quando se aumenta ou diminui a produção total de um bem ou serviço. E então, esse custo marginal tem um processo de cálculo que não vem a nosso interesse. Essa relação é só para dizer que o custo marginal, a utilidade marginal, ela vai incidir lá sobre a utilidade decrescente, que à medida que a quantidade consumida de um produto ela aumenta, a utilidade marginal desse produto tende a diminuir. Aí tem o processo de cálculo aqui que não nos interessa. Em relação à escolha e à utilidade de bens que nós podemos substituir ou complementar, nós temos aqui algumas informações. 2 bens dizem substitutos se o aumento do preço de um leva ao aumento da procura do outro. Por exemplo, a carne, o preço aumenta da carne, então o que nós temos a fazer? É procurar o frango. Então, quando o preço de uma coisa aumenta, nós temos a procurar itens substitutos para eles. Outro exemplo, 2 bens dizem-se complementares se o aumento do preço de um leva à diminuição da procura do outro, como automóveis e gasolina. O preço da gasolina vai influenciar, a questão do preço do automóvel vai influenciar na gasolina. O aumento do preço de um, o aumento do preço dos automóveis leva à diminuição da procura do outro, que é a gasolina. Se aumentou o preço dos carros, menos pessoas estarão comprando carros, menos pessoas estarão abastecendo. 2 bens se dizem independentes se a variação do preço de um não afeta a procura do outro, como o petróleo e o arroz. São independentes.
A variação do preço de um não afeta a procura do outro. Só que aqui, o exemplo aqui, ele é um exemplo restrito. Eu posso sim dizer que o aumento do arroz tem a ver com o aumento do petróleo, sim. Porque quando o preço do petróleo aumenta, nós vamos ter também o preço das suas partes refinadas. O preço da gasolina vai aumentar. Se o preço da gasolina vai aumentar, tudo que precisa ser transportado também vai ter um aumento. Como o arroz para chegar nas nossas casas precisa de uma transportadora, de um transporte. Então, incide sim sobre o aumento. Esse terceiro item aqui, ele foi sem contexto para dizer o que são preços independentes. A satisfação do consumidor é superior à quantia paga. Essa parte de cálculo também nós não vamos ver. O que é demanda? Expressa o desejo que as pessoas têm de consumir bens e serviços aos preços de mercado por unidade do tempo, mantendo os outros fatores constantes. Essa expressão expressa a relação entre a quantidade de determinado bem ou serviço e seus preços alternativos. Gente, resumindo, quando eu falo em demanda, eu estou falando em consumidor. Fatores deslocadores da demanda: preço de produtos substitutos, preços de produtos complementares, renda dos consumidores, expectativas futuras quanto aos preços futuros, abastecimento, condições climáticas, mudança nas preferências dos consumidores, tradições culturais religiosas, número de compradores e outros. Vamos ver alguns deles. Preços de bens substitutos. Entre peixe e frango, o aumento do preço do frango faz com que o consumidor opte por consumir peixe, pelo consumo do peixe aumentar. O aumento do preço da carne faz com que o consumo do frango aumente. Preços dos bens complementares. Entre peixe e arroz, o aumento do preço do arroz faz o consumo do peixe diminuir. Porque são bens complementares. Você não vai comer o peixe sozinho, você vai ter que ter um acompanhamento do arroz. Então, se o aumento do arroz, no preço do arroz, vai então diminuir o consumo do peixe, que é o acompanhamento. Que doideira, me espantei aqui. Continuando, renda dos consumidores. O aumento da renda do consumidor faz o consumo dos bens e serviços aumentar. Expectativa otimista para o comportamento da economia faz os produtores aumentarem a produção. Esse estudo da economia, então, a expectativa do consumidor é que do produtor é que a economia melhore daqui a 5 meses, então ele vai ter uma expectativa e vai aumentar a sua produção. Condições climáticas. Condições climáticas desfavoráveis comprometem a produção e a comercialização dos produtos agrícolas, com muitas chuvas, as estradas emburacadas, então essas condições climáticas também interferem. Gosto dos consumidores, maior preferência por peixe faz o consumo do peixe aumentar. Tradições, como nós podemos citar a Semana Santa, na Semana Santa nós temos o consumo de peixe aumenta, então o preço também vai aumentar. A demanda aumenta, então a tendência do preço, nós temos uma demanda muito grande para uma oferta que também é muito grande nesse caso, o preço, então, ele sempre aumenta nesse período. Número de consumidores faz aumentar o preço dos bens e serviços, como nós já falamos. Nós temos a curva da demanda, que eu também já mencionei, não vou pular ela. O aumento no preço do produto, essa parte aqui também é só complementando a lei da demanda, com os cálculos mesmo. A oferta de mercado representa o desejo dos produtores em produzir, colocar um produto no mercado por unidade de tempo, expressa uma relação entre as quantidades vendidas em um determinado bem ou serviço e os preços alternativos do mercado por uma unidade de tempo, a oferta no mercado. Fatores que interferem na oferta, o custo de produção através das mudanças no nível de preços de vários fatores. Eu vou falar logo aqui com as imagens, porque fica mais rápido. Custo da produção que vai interferir na oferta. Quanto maior o custo de produção, menor será a oferta do produto.
E aí nós temos bens que são muito escassos e que seu preço é altíssimo. Como nós podemos ver com um alimento que é caviar, como é um produto mais restrito, o seu preço já é bem elevado. Outros exemplos de objetos que são bem mais restritos e o seu preço é elevadíssimo. Carros que têm edições limitadas, esses carros mais sofisticados, seu preço tende a ser um alto valor porque nós temos uma limitação no mercado. O nível tecnológico, quanto mais avançado o nível tecnológico, maior será a oferta do produto. Quanto mais tecnológico for o carro, maior vai ser também o seu valor. As condições climáticas, quanto mais favoráveis as condições climáticas, maior será a oferta do produto. Os preços de produtos concorrentes, quanto maior for a competição pelos fatores de produção, menor será a oferta de um produto particular. E as expectativas futuras, quanto mais prováveis forem as expectativas futuras dos produtos, quanto à elevação dos preços, maior será a oferta do produto. A curva da oferta, o que diz a curva da oferta? Representa a relação entre os preços alternativos e a quantidade ofertada do bem por unidade de tempo. Então, nós temos aqui o preço e a quantidade em determinado tempo. Com um preço baixo, nós vamos ter uma quantidade baixa. Quanto maior a quantidade de produtos disponíveis, menor vai ser o seu preço. Como aqui, com 12 produtos no mercado, custa de R$8. Diminuímos aqui a quantidade, o preço já vai diminuir. 8 quantidades para 6. 4 quantidades, R$4. Então, quanto maior a quantidade, maior vai ser o preço de oferta. Maior vai ser o preço. Essa é a relação da oferta. Aumento no preço do produto aumenta a quantidade ofertada, enquanto uma diminuição no preço leva à redução da quantidade ofertada. Recapitulando, quanto maior a quantidade ofertada, aumenta o preço. Uma diminuição no preço leva à redução na quantidade ofertada. É diferente lá da curva da demanda, da oferta. A demanda é a quantidade, faz a quantidade, quanto menos quantidade, maior o preço. Ponto de equilíbrio do mercado, já estamos encerrando. É o ponto único na qual a quantidade que os consumidores desejam comprar é exatamente igual à quantidade que os produtores desejam vender. Quando ocorre o excesso de oferta, os vendedores acumularão estoques não planejados e terão que diminuir seus preços, concorrendo pelos escassos consumidores. No caso do excesso de demanda, os consumidores estarão dispostos a pagar mais pelos produtos escassos. Consumidores e empresas, sem qualquer interferência do governo, tendem a encontrar sozinhos uma posição de equilíbrio, mediante o mecanismo de preço ou a lei da oferta e da procura. Então, o que acontece? Para que esse equilíbrio de mercado aconteça, nós temos que ter uma oferta comparada à demanda. Assim, se nós tivermos uma oferta adequada para uma demanda suficiente, o preço vai estar adequado para ambos, produtores e consumidores. Se nós tivermos uma oferta grande e uma demanda pequena, o preço, então, do produto vai diminuir. E aí, nós vamos ter produtos no estoque, nós vamos ter prejuízos, porque nós vamos ter uma oferta muito grande e a procura pequena. Quando nós temos uma oferta pequena e uma procura muito grande, então o preço do produto vai aumentar. O ponto de equilíbrio é esse, onde nós temos a curva da oferta se encontrando com a curva da demanda exatamente nesse ponto, que é o ponto de equilíbrio do mercado. A lei da oferta e da procura, tendência do equilíbrio. Este é um caso onde há um excesso de oferta, isso aqui é um exemplo. Referência do governo. O governo ele vai intervir na formação de preços de mercado a nível microeconômico.
E quando fixa impostos e subsídios, estabelecem critérios de reajuste do salário mínimo, fixa preços mínimos para produtos agrícolas, decreta tabelamentos ou ainda congelamento de preços e salários, estabelecimento de impostos. Essa parte aqui. Referência do governo. Nesse último vídeo, vocês também vão pesquisar sobre a interferência do governo no equilíbrio de mercado, anotar exemplos para nós discutirmos no momento ao vivo, que será às 8h30. Então, nós temos duas atividades de pesquisa para vocês fazerem. Comentei sobre o último vídeo, onde vocês vão pesquisar sobre a lei